Fala galera, aqui é o Klaus do canal Serrob Linux Brasil, trazendo mais um vídeo para vocês, falando de algumas coisas relacionadas a Linux que aconteceram comigo durante a semana, ou alguma coisa que me intrigou, essas coisas todas que a galera que está acompanhando já tá ligada aí. Bom, quero falar uma coisa que aconteceu comigo durante a semana. A esposa precisou baixar um vídeo da BBC, do site da BBC, e quem já conhece o site da BBC, os vídeos dela pelo iPlayer não são baixados em IPs de outros países, no caso de outros lugares, né? Só do Reino Unido. Então você precisaria entrar numa VPN e entrar lá e tal, sendo que foi um pouco mais difícil do que isso. Teve que criar uma conta, teve que botar um tal de postcode. É tipo zip code que tem nos Estados Unidos, né? O nosso CEP aqui do Brasil. Precisou achar um postcode lá deles e se cadastrar e tudo, blá 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 blá. Eu ajudei ela, eu criei uma conta e botei o postcode lá. Sendo que depois que ela já estava baixando o vídeo e tudo, né, no Windows mesmo, que ela estava baixando o vídeo, eu percebi que tinha uma aplicação para Linux que fazia a mesma coisa sem precisar criar conta, sem precisar criar nada, sem entrar em VPN, nada. Caraca, agora que acabou, agora que ela já está baixando, eu descubro que tal. Mas foi melhor para ela, porque aí ela fez tudo direitinho, né, aquela coisa toda, criou uma conta, né, e tal. Bom, fica a dica para quem quiser baixar vídeos da BBC, no Linux, claro, a aplicação Get iPlayer. Sem precisar VPN, sem nada. Quem quiser que eu dê a dica disso, mostre funcionando, é só fazer um abaixo assinado aí e aí eu faço. Mais ou menos essa aplicação funciona mais ou menos como o YouTube-DL, né? O YouTube DL. Você coloca lá tal, é um pouquinho melhor que o YouTube DL. O YouTube DL funciona pelo terminal, né? Você tem que digitar e tal. O Get iPlayer, não precisa de linha de comando para tudo, não. É só para abrir ele que precisa do terminal. E, mais uma vez, né, se as pessoas que estão no Windows e não estão no Reino Unido precisarem dessa aplicação, é o Linux ajudando pessoas que usam o Windows. É o Linux ajudando o Windows, né? E aí eu quero falar algumas coisas em que o Linux ajuda o Windows, né? Um monte de coisa, né? Por exemplo, gerenciamento de desktops numa empresa, né? É o servidor Linux normalmente, né, que faz essa situação. Antivírus baseados em Linux que fazem varredura na partição que tem o Windows e acham lá os vírus e detonam os vírus, né, aquela coisa toda. A pessoa pega uma imagem ISO dessas aplicações, desses antivírus baseados em Linux. Inclusive eu vou deixar na descrição alguns exemplos e algumas imagens ISO para vocês baixarem e usarem se vocês quiserem. E muita gente prefere usar o antivírus baseado em Linux. Mais eficiente, não está sendo executado ali no sistema, o sistema está desligado, o Windows, né? O Windows está desligado e as pessoas preferem fazer dessa forma. Bom, essa semana eu tentei abrir no Windows daqui da esposa aqui o Kdenlive. O Kdenlive é um editor de vídeo que só tem para Linux no momento, mas eles estão tentando criar para Mac e para Windows, né, aos poucos e tudo. Tentei abrir aqui, ele não abriu, travou. Seria o Linux ajudando o Windows, né? Porque na verdade, galera, ele não abriu e travou. Então esqueçam o Kdenlive para Windows por enquanto, não está rolando. O Kdenlive é um editor de vídeo muito bom para quem usa Linux, né? É gratuito e é uma mão na roda, eficiente na hora de renderizar, na hora de tudo, é eficiente. Mas no Windows ele vai demorar um pouquinho aí para acontecer. Mas assim, eles estão correndo para que o Kdenlive funcione no Windows, por quê? Porque o Kdenlive é gratuito, o Kdenlive é open source,
Programas de open source precisam. O pessoal pergunta, né? Pô, caramba, programas que foram criados no Linux, eles sempre arrumam um jeito de portar para Windows e para Mac. Por quê, né? Porque muitos desenvolvedores de ferramentas, de programas gratuitos, open source e tudo, eles precisam de que alguém invista neles. Então eles mandam portam para o Windows, mas já procurando patrocínio. Infelizmente, o mundo capitalista é assim, não tem jeito. Tá? Então, muita coisa que vocês não vão ver no Windows é porque a pessoa fez realmente para funcionar ali no Linux, porque o Linux tem uma precariedade de coisas, então acaba tendo um monte de coisa open source. Por exemplo, o Kdenlive. Né? Então, o Kdenlive provavelmente deve estar começando a receber investimento, e o pessoal, né, que faz o programa, então eles estão tentando portar para Windows. Provavelmente esse antivírus que faz a varredura de programas maliciosos na partição com o Windows, provavelmente os desenvolvedores recebem investimento de pessoas ligadas a Windows, a Microsoft e tudo. Entendeu? Então é isso. Quero falar outra coisa, galera. Essa coisa de que o Linux é o vírus do Windows, que um dia o Linux vai substituir o Windows, vai substituir o Mac. Não, isso aí não vai acontecer porque existem muitas coisas envolvidas. Assim, por um lado é até bom que isso não aconteça, porque o Linux ele precisa que as pessoas adquirem ele, sabe? Entrem nele aos poucos, aprendendo aos poucos e tudo. Não é bom todo mundo sair caindo direto no Linux e substituindo o Windows, não. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que muita gente entre no Linux, mesmo assim a Microsoft não vai deixar isso acontecer. Porque, vou dar um exemplo para vocês, o Windows 8, como muita gente sabe, ele era bem problemático, lento, quase nenhum hardware funcionava com ele, as pessoas desistiam dele e voltavam para o 7. E assim, aí o pessoal pensou, bom, se a Microsoft continuar com esse tipo de coisa, as pessoas meio que vão sair um pouco dele para poder usar outros sistemas operacionais Linux. Então a Valve, olhando para isso, falou, não, eu vou investir no Linux. É por isso que temos mais de 4.000 jogos para Linux hoje em dia na plataforma da Steam. Porque eles investiram lá atrás, na época do Windows 8, em Linux, jogos sendo portados para Linux, porque é uma alternativa para as pessoas usarem, né, para as pessoas jogarem no Linux e tudo. E os jogos que tem para Linux, na minha opinião, né, jogos que tem para Linux, você não tem problema de executá-los. Sabe, tipo, não é a mesma performance do Windows. Realmente, nem todos a performance é tão boa quanto do Windows. Alguns exemplos não tem uma performance igual do Windows. Mas aí a Microsoft vai sempre olhar para isso e vai tentar melhorar a situação dela em relação ao mercado, porque ela não pode perder. Ela vai perder muito dinheiro em relação a isso. E no caso de nós que usamos Linux para jogar, ela já perdeu um pouco da parcela do mercado, né? Eu, por exemplo, não vou usar mais o Windows para jogar todos os jogos que eu tenho na Steam. A maioria dos jogos que eu tenho na Steam, todos rodam no Linux. Né? Alguns que não rodam só no Windows porque ou eu ganhei ou eu fiquei muito desesperado para jogar, né? Aquela coisa do coração, né? Eu acho que vale muito a pena você fazer esse uso dos dois, né? Então, eu confesso para vocês que durante minha vida de uso de Windows, eu nunca tive problema com Windows. Eu só tive esse problema de, tipo, acabou o suporte, por exemplo, do XP, vou ter que comprar o Windows 8 ou Windows 10. Caraca, que droga. Tipo, eu tinha um Windows 7 no computador, se eu levasse ele para outro computador, eu teria que, para fazer ativação, eu teria que fazer não sei o que, tentei ativar por conta própria, não conseguia, falei, cara, se dane, volta para o computador anterior, não vou trocar de computador não, deixa lá mesmo. E aí aconteceu de eu sair do
do Windows e ficar no Linux direto, entendeu? É questão de licença, não é nem questão de uso. Mas tem muita gente que dá azar com o Windows, né? Assim, uma coisa que também aconteceu comigo é o Windows, com o passar do tempo, ele fica lento, né? Você tem que sempre instalar tudo de novo. Pelo menos assim, de ano em ano, você tem que instalar tudo de novo. Com o Linux, de vez em quando, isso acontece, né? Você tem que instalar tudo de novo. Existem as versões de Linux que você fica anos sem precisar reinstalar, só que convenhamos, né? O Linux é muito mais fácil de instalar do que o Windows, né? O Windows tem toda uma coisa que tem que fazer lá, licença, sei lá o que. No Linux não. Quer instalar? Vai. Faz o backup dos seus dados e instala o Linux que corre bem. Mas tem muita gente que dá azar demais com o Windows. Por exemplo, a esposa é uma. Ela instala, restaura, nunca fica bom. Eu falei para ela, ó, a única solução para você é zerar tudo, pegar esse HD e zerar ele todo. Primeiro criar uma imagem ISO do seu Windows, né? Que ela, inclusive, ela tinha um Windows 8 e atualizou para o 10, ferrou tudo, para não xingar aqui, ferrou tudo, entendeu? Aí ela sempre restaura, porque ela não queria perder os dados dela. Eu falei, ó, faz o backup dos seus dados e instala do zero aí, cara, porque é bem melhor, já que você não é uma usuária de Linux, né? Porque, na minha opinião, eu usaria Linux nesse computador aí, porque eu não sei onde que está o problema, se é o Windows ou é o computador, ou é o notebook. E muito parecido com a notícia dessa semana, né, que a Apple confessou que os iPhones ficam lentos com o passar do tempo, né? Tá até tomando multa, inclusive. Falar em notícia, né? Inclusive até eu já vou me despedir de vocês, já falando que essa semana teve notícia pra caraca. Eu tô fazendo uma peneira ali para poder não ficar uma sobrecarga de energia ali. Talvez, não é certo, mas talvez eu faça 2 edições do C-Rob Linux Notícias, tá? Talvez, não tenho certeza. Então, até segunda-feira, com novas notícias de Linux lá. É isso aí. Um grande abraço. Valeu.